Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar numa narrativa espiritual que é simplesmente de arrepiar. Nós vamos explorar juntos essa intersecção fascinante entre a harmonia lá do alto e aquele anseio terreno super profundo. O foco de hoje é um texto riquíssimo, cheio de detalhes sensoriais e filosóficos. Vamos ver como as esferas de perfeição espiritual lidam com as nossas dores, com as imperfeições da galera que ainda está presa aqui nas lutas do mundo físico. No fim das contas, é uma história sobre empatia, sobre conexão e, mais do que tudo, sobre a força absurda do afeto. Bora lá? Bom, para começar, prestem atenção nessa declaração que é de tirar o fôlego. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandece no fundo do abismo. Sério, pensem um pouco nisso. Essa frase é dita por uma personagem chamada Ismalha e é meio que o grande destino filosófico de todo o texto que a gente está analisando. Ela resume toda a nossa jornada de hoje. Mas olha, para a gente realmente sentir o peso absoluto dessa citação, precisamos dar um passo atrás e entender o contexto surpreendente de onde ela surge. Para entender esse peso, primeiro temos que imaginar o cenário. A gente está no agrupamento de uma colônia espiritual. O texto descreve, olha que imagem, um castelo magnificamente aceso, com árvores enormes balançando de leve por um vento super brando, tudo isso sobre um clarão de luar. E as luzes têm um tom azuladinho, doce, brilhante, criando uma atmosfera de harmonia absoluta. É um ambiente de festa, de alegria, onde a comunidade se reúne para praticar o amor verdadeiro, sabe? Sem hipocrisia, sem aquelas convenções humilhantes que a gente vê tanto no mundo material. E olha como o texto traz uns números específicos que ajudam demais a gente a visualizar a perfeição e a beleza imaculada desse salão de música. O administrador do lugar chama o coro de flores vivas, porque eles espalham perfume e alegria. Gente, são 80 crianças no total, 50 delas tocando instrumentos de corda e 30 cantando em coral. E elas executam uma barcarola com uma perfeição tão maravilhosa que o narrador fala que nunca, mas nunca mesmo ouviu algo parecido no mundo. Essa precisão toda joga a barra da paz celestial lá pra cima. Aí a narrativa dá uma virada genial, criando um contraste muito forte. Depois das crianças, a nobre Ismalha convida uma jovem chamada Cecília para tocar no grande órgão. A Cecília, meio envergonhada no começo por estar ali na frente de seres tão elevados, manda ver e toca magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach. É aquela coisa bem clássica, super estruturada, sabe? Harmonia universal em pessoa. Mas logo depois, a Ismalha faz um pedido que vai mudar completamente o clima da sala, trazendo uma emoção terrena, super crua e muito pessoal. Porque assim, a execução do Bach é sublime, tanto que faz a Ismalha chorar de saudade da família dela na terra, lembrando do pai. Só que aí ela enxuga as lágrimas e pede: agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Mostre no seu coração. É exatamente nesse ponto que o texto dá um cavalo de pau. A música despenca das alturas daquela perfeição universal e mergulha lá no fundo, para as profundezas íntimas da devoção de uma pessoa. A Cecília meio que se transforma, uma luz diferente bate nela, a música deixa de ser uma apresentação técnica e vira uma confissão muito misteriosa e profundamente tocante. E quando a Cecília começa a cantar, ela solta uma voz veludosa, super suave e traz à tona sentimentos guardados a 7 chaves. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. O narrador até comenta que é quase impossível repetir as palavras exatas para a gente aqui na Terra, porque a nossa sombra não consegue traduzir plenamente a luz daquela música. É uma declaração de amor e de reserva espiritual puríssima. Ela guardou as coisas mais lindas da criação para um amado que está ausente. Então chegamos num ponto crucial. Aquele paraíso todo, aquelas luzes azuis e harmonia impecável, sofre uma interrupção por causa de um sofrimento humano super real. A Cecília canta sobre cruzar um oceano imenso da saudade. Pensem no peso dessa metáfora. Ela representa uma distância emocional vasta e dolorosa demais entre a Cecília e o amado dela, que ainda está na Terra. A saudade aqui não é só bater uma lembrancinha, não. É literalmente um oceano inteiro que ela precisa atravessar espiritualmente. Ela está ancorada numa sensação de separação gigantesca. E isso ilustra perfeitamente um contraste sensorial impressionante que a gente vê no texto. O apelo na música dela é bem direto. Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Que imagens fortes, né? De um lado a gente tem aquelas vozes de veludo, a luz azul brilhante do reino espiritual. E do outro lado, a realidade nua e crua, o frio e os pés sangrando nas lutas da terra. Ou seja,
Estar num lugar perfeito não cega a Cecília para a dor do mundo físico. Muito pelo contrário, só intensifica a vontade dela de acolher quem está sofrendo. Tá, mas quem é esse amado, afinal? É aqui que a gente descobre para quem ela tá cantando com o coração na mão. A súplica é para Hermínio, o grande amor de Cecília na terra. A mãe da Cecília até explica para Ismália que o pobrezinho tem vivido de queda em queda. O Hermínio tá lá no plano material, lutando, escorregando o tempo todo. E ele acaba sendo a âncora pesada que prende as emoções da Cecília aqui no físico, o que traz uma dor enorme para ela. A genialidade dessa história é justamente mostrar que seres iluminados também sofrem por quem ainda não conseguiu acompanhar o passo na evolução. Mas olha só, mesmo sabendo que o Hermínio vive caindo e que ela não vai poder contar com ele tão cedo, a música da Cecília não é sobre desistência. É um hino de esperança sem fim. Ela promete: curarei tuas chagas de amargura, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Gente, isso é basicamente uma micronarrativa de acolhimento, um convite de portas abertas para curar as feridas da alma dele. Ela não exige perfeição para amá-lo, ela oferece o próprio remédio e carinho para reerguer aquele que tropeça. O que acontece depois dessa apresentação é tão revelador quanto a própria música. Quando a Cecília termina de cantar, ela tá super emocionada, e o narrador usa uma imagem belíssima dizendo que o rosto dela tá banhado em pérolas de luz por causa das lágrimas. Logo depois, bate aquela timidez extrema nela, ela vai lá, beija a mão da Ismália e pede desculpas de um jeito que quebra o nosso coração. Ela fala: perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Esse pedido de desculpas puxa a gente para uma encruzilhada filosófica muito instigante. Afinal, por que raios um sofrimento terreno tão cru e uma saudade tão doída existiriam dentro de um reino de pura perfeição espiritual? Faz a gente quebrar a cabeça sobre como o espaço de paz definitiva lida com a nossa realidade, que é muitas vezes desordenada, confusa e dolorosa do apego humano, sabe? Será que a Cecília estava falhando na evolução espiritual dela só porque ainda chorava as dores de quem ficou para trás? Bom, a resposta para isso vem pelas ações da Ismália. E se alguém aí esperava um sermãozinho moralista, esquece. Em vez de dizer para Cecília largar os fardos terrenos ou dar bronca no apego, dizendo para ela simplesmente aproveitar a perfeição do lugar, a Ismália faz exatamente o oposto. Com os olhos marejados, entendendo toda aquela dor íntima da jovem, ela puxa a menina para um abraço super carinhoso, aconchegando ela no peito. Basicamente, ela abraça a dor, validando a humanidade que ainda pulsa forte na evolução espiritual. E é exatamente no calor desse abraço que a Ismália solta uma sabedoria profunda que muda todo o paradigma. Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. Cara, essa única frase vira o jogo de como se entende o afeto. A Ismália valida a esperança contínua e incansável da Cecília. Ela enquadra a dor e a tristeza da jovem não como uma falha espiritual, não como fraqueza, mas sim como um testemunho gigante de lealdade e compaixão profunda. Juntando todas as peças dessa jornada, a gente chega numa síntese brilhante. A verdadeira devoção, no fim das contas, passa por cima da fronteira entre o que é perfeitinho e o que está quebrado. A grande lição que a gente tira aqui é que a empatia e o amor não nasceram para ficar de quarentena num paraíso, isolados da dor dos outros. Eles foram projetados justamente para descer até o abismo, para ir lá nas lutas e nas sombras. É a ponte perfeita que une as esferas e resgata consciências. Para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo essa provocação no ar. Se o amor perfeito é destinado a buscar alguém lá no fundo do abismo, quão gigante deveria ser a empatia humana pelas pessoas que ainda estão lutando e caindo nas sombras por aqui? Essa narrativa convida a gente a repensar a forma como a gente olha para a falha do outro, mostrando que quando a gente bate de frente com o sofrimento alheio, a resposta nunca deve ser virar as costas, mas sim esticar o amor e o cuidado até o limite. Fica aí essa reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!